Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês nesta noite maravilhosa. Aqui já um pouco avançado, mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra no Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, o verso 15 em diante, que diz assim: João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem és, pois? E disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto: endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, igreja amada do Senhor, povo de Deus, aqui eu vejo João Batista dando testemunho de Jesus de uma forma esplêndida. É maravilhoso ver que um homem terreno, ele começa a falar de alguém que ele ainda não tinha conhecido visualmente. E aqui algumas pessoas começam a interrogar a João Batista, perguntando se ele era o Cristo, mas ele confessou que não era. Alguns perguntaram para ele se ele era Elias, se ele era profeta. Ele falou: não sou. Mas ali João, ele estava fazendo algo que ele tinha sido designado no seu ministério, porque ele recebeu autoridade não de homens, mas do próprio Deus, para executar algo tão grandioso. E o que eu quero dizer nesta hora, nesse momento, João, ele respondeu e disse: olha, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Jesus, ele veio para essa terra, ele viveu aqui muito pouco tempo. Ele encerrou seu ministério há cerca de 33 anos, já estava encerrando o seu ministério, e logo em seguida ele foi crucificado por amor de mim e de você. Mas presta atenção, o que nós temos feito? Interessante isso, né? Eu acabei de sair de um momento de oração com a minha família e resolvi, não é que eu resolvi, é que Deus colocou em meu coração de estar partilhando uma palavra com todos vocês. Eu quero te perguntar nessa noite: que testemunho você tem dado da sua vida para as pessoas que estão em tua volta? O que você tem feito? Como você tem se portado? Como é que você tem tratado as pessoas que estão em tua volta, mesmo aquelas que não fazem parte da tua família? Tem tratado ela bem? Vocês têm estendido a mão àqueles que precisam de ajuda?
tão difícil, né, quando a gente precisa de ajuda e ninguém nos estende a mão, mesmo você sabendo que essa pessoa tem condições de te ajudar e ela não te ajuda. Não estou falando só na área material, mas também na área espiritual. E eu vejo aqui João, ele alertando o povo para se preparar. E eu venho aqui nesta noite te alertar, minha querida, meu querido, para te preparar, porque Jesus está voltando, os sinais estão bem patentes aos nossos olhos. Quantas vidas estão morrendo nessa guerra da Rússia contra a Ucrânia? E o que você tem feito? Você tem orado? A minha forma de ajudar, como eu não posso ajudar financeiramente, eu tenho clamado a Deus. Eu tenho pedido, Senhor, visita aquele povo que precisa da tua ajuda. Mas eu te pergunto, você pode falar que aquele povo, ele erraram em algum ponto, eles estão falhando em algum ponto? Eu não posso te falar que eles estão errando, porque sobreviveu essa guerra. Mas a gente entende ao longo da história bíblica que toda palavra que o Senhor ele lança sobre as Escrituras, ela tem que se cumprir. Seja na minha ou na tua vida. Eu olho por esse texto e João falando que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça significa favor imerecido, nós não merecíamos estar vivos, eu não merecia estar falando com você agora, eu não merecia essa oportunidade. Mas Jesus, ele trouxe, através da sua vida preciosa, essa oportunidade para mim e para você. Talvez você vai dar importância a essa palavra, talvez não, mas não importa. Eu fui incumbido de anunciar esse evangelho. João, ele foi incumbido de uma grande responsabilidade. Quando Jesus chegou até João para ser batizado no Rio Jordão, João, ele não, eu que careço ser batizado por ti, mas Jesus disse para ele, faça porque está escrito. Então ele tinha que cumprir o seu papel. E que papel você está cumprindo na sociedade? O que você está fazendo de bom que vem agradar a Deus? O que eu estou fazendo? Eu sei o que eu faço de bom e sei o que eu faço de mal. E muitas coisas, na maioria, a gente só desagrada e não agrada. Mas, para agradar, a gente temos que observar essas Escrituras e começar a clamar ao santo nome do Senhor para que Ele venha nos ajudar. Vamos começar a entender, a buscar a face de Deus de uma forma proveitosa. Quantas vidas tem aqui nesse nosso Brasil que não conhece nada de Jesus, não sabe nada da trajetória de Cristo, né? Assim como João disse, eu não conhecia, né? João não conhecia Jesus, mas Deus deu uma autoridade a João para o batizá-lo no Rio Jordão. O ministério de Jesus, ele durou muito pouco. Eu quero te dizer nessa noite, a nossa vida é tão curta, tão curta. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho para pregar o Evangelho, para dizer aos da minha família que eu amo, para dizer ao meu vizinho, para dizer a um colega de trabalho, a um irmão da igreja, a uma irmã, que eu amo, que eu posso perdoá-lo, mesmo que ele erre contra a minha vida, mesmo que eu seja criticado, apontado. Jesus quer nos ensinar a perdoar, a amar de uma forma proveitosa. Em que nós temos gastado o nosso tempo? Como nós temos gastado o nosso tempo? Nós temos observado as leis do nosso Deus? Eu quero te chamar a atenção nesse momento. Começa a perdoar mais, a amar mais, começa a viver uma vida como se fosse o teu último momento. Aquele ladrão, foi posto 2 ladrões ao lado de Jesus ali no Gólgota, quando ele estava sobre aquela cruz. Um esperneava, agredia Jesus com palavra, o outro não.
Outro, sabendo que ele estava naquela situação porque ele merecia, ele disse para aquele seu parceiro, disse, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse aí não. Esse aí só praticou algo de bom. Ele se dirigiu a Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus conheceu, Jesus viu a profundidade da alma daquele ser, daquele homem que estava ao seu lado e que pediu para que Jesus se lembrasse dele quando ele entrasse no seu reino. Ele reconheceu a autoridade de Cristo. Talvez você não reconheça, a autoridade de Jesus na tua vida, talvez você nem entende o que é isso. Talvez você ache que veio para esse mundo simplesmente por vir para viver uma vidinha qualquer e não é isso. Você é muito preciosa, você é muito precioso diante dos olhos do Senhor. Você tem um valor, reconheça Jesus como sua autoridade suprema sobre a terra, sobre o universo, sobre o mundo, sobre tudo, não importa o que aconteça. Jesus, ele é soberano sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a minha família, sobre a tua família. Entenda nessa noite. Não se engana com os prazeres dessa terra. Nós somos carnal, sim, mas dentro de cada um de nós tem um homem espiritual. Venha alimentar esse homem espiritual através da palavra. Entra na igreja, busca a face do Senhor. Entenda o que Deus tem para a tua vida. Chama Jesus, convida Jesus. Porque os dias estão ficando difíceis. E Deus quer te dar vitória. Deus quer nos dar vitória. Deus quer nos dar a paz que excede todo entendimento. Mas vamos endireitar a nossa vida e dizer, Senhor, me ajuda a endireitar a minha vida. Me ajuda a ser mais atencioso aos teus ensinamentos. Pede isso. Pede para o Senhor para você amar mais, perdoar mais, ter comunhão com o seu próximo, com o seu irmão, com seus entes queridos. Pede ao Senhor. Ele vai te dar muito mais do que aquilo que você vai pedir. Eu quero te deixar essa meditação nesse momento, para que você possa entender que não é de ouro, de prata, de jaspe, de cobre, de herança dessa terra que nós mais precisamos. Nós precisamos de recursos, sim, isso eu acredito. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é nós nos preparar para uma vida vindoura. Que Jesus fala isso na sua palavra. A vida vindoura está por vir. Após a morte desse nosso corpo, há uma vida eterna para se seguir. Com Cristo ou sem Cristo, depende da sua colocação nesta vida aqui na terra. Então, se você começava a pensar, que vida eu tenho vivido aqui nessa terra? Como é que eu tenho me conduzido? Como é que eu tenho tratado o meu próximo? Como é que eu tenho tratado a minha família? Como é que eu tenho tratado os meus entes queridos? Eu tenho muito ódio no coração. Se você tem, se esvazie disso aí. Porque isso vai te levar a uma vida eterna sem Jesus, uma vida eterna de muitos gritos, de muitos horrores. E não é isso que Deus quer para a tua vida, não é isso que Jesus quer. Vamos amar mais, vamos perdoar mais. Vamos parar de enganar os nossos irmãos, as nossas irmãs. Vamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Pensa nisso. Que Deus te conceda algo bem maior na tua vida. Não se venda, não se corrompa. Mesmo que você não tenha nenhuma casa para morar, mas você tem um valor que excede toda a riqueza desse mundo. Se valorize mais, você mulher, você homem, você jovem, você adolescente, você mãe, você pai, você pastor, você ministro do Evangelho. Se valorize. Jesus está te observando, Jesus está te olhando. Mas o diabo também está te olhando e ele quer te destruir, mas Jesus ele quer te proteger. Se você der ouvido à voz do Senhor, Ele vai te dar a paz que excede todo entendimento. Não é um marido, não é uma esposa, não é um namorado, não é um noivo, não é a noiva que vai te fazer ter a felicidade plena, mas sim a presença de Cristo. Confia no Senhor e faz o bem, assim como o salmista diz no Salmo 37:3, confia no Senhor e faz o bem, e tu vai habitar na terra e verdadeiramente Ele vai te alimentar.
te deixo essa palavra nessa noite de uma forma toda especial, em nome de Jesus. Amém.